Ora, então nós vamos dar início à nossa palestra desta noite. O tema de hoje é Auto-obsessão à luz da psicologia espírita, da rebeldia à aversão, o subtítulo. Vamos procurar impor um ritmo com uma cadência relativamente acelerada, o conteúdo é bastante extenso. Vamos abordar aqueles que são os conceitos mais importantes e convidamos a todos para irem estando atentos à bibliografia que vai ser apresentada, para depois, quem tiver interesse, consultar posteriormente em casa. Qualquer das obras está acessível. O conceito de auto-obsessão começa por ter que ser explicado. Aliás, é um tema que, por não ser muito estudado e não haver ainda produção doutrinária suficientemente consistente, pode às vezes levar a interpretações precipitadas. E o desafio desta palestra era precisamente esse, de conseguir reunir algum suporte doutrinário para que nós estivéssemos capazes de passar uma mensagem com solidariedade e com capacidade para ser validamente assimilada. Na obra Encontro com a Paz e a Saúde, Joana de Ângeles começa por dizer que o ser humano, enquanto espírito reencarnado, é portador de experiências decorrentes de existências transatas e que, em função precisamente dessas encarnações anteriores, dessas existências transatas, há consequências morais que se vão acumulando e que parte delas carecem de atividades reparadoras para se conseguir alcançar o seu equilíbrio. E continua na sua reflexão dizendo que, inerente ao universo e à sua lei de causa e efeito, os atos incorretos, geradores de culpa, instalam-se nas telas sutis do perispírito e conduzirão o espírito comprometido a transtornos auto-obsessivos. Há aqui uma primeira nuance apresentando o conceito que nós nos vamos propor a explorar esta noite. Para além destes transtornos auto-obsessivos, também se desenrodeiam, e nesta sequência no texto, obsessivo-compulsivos e diversas manias como um mecanismo de correção moral automática imposta pelas leis da vida. Ora, então nós percebemos que há aqui uma sequência. Primeiro, o cometimento de atos que são incorretos. Alguns desses atos fazem despoltar a culpa e é parte dessa culpa, ou a sua totalidade, depende da forma como cada um depois conseguir geri-la, instala-se nas telas sutis do perispírito. Chama-se atenção para esta nuance, que não é no perispírito, é nas telas subtis, portanto, dá aqui com que uma pequena chamada de atenção para que, enfim, também o próprio perispírito carece de um estudo mais aprofundado. E depois, isto poderá trazer os tais transtornos auto-obsessivos. Bom, então, isto da auto-obsessão não é uma invenção, de facto, são os espíritos que nos vêm apresentar o conceito e, ainda que não o exponham com profundidade, de facto ele existe. E não é a mesma coisa que uma obsessão comum, porque a seguir é referida o processo obsessivo ou compulsivo. Portanto, é algo que distingue deste último. Ora, numa mensagem que nós recebemos na nossa associação, ainda há menos de um mês, os mentores chamaram precisamente para a atenção da importância de estudar este tema. E referem-nos que as auto-obsessões garantidamente são a porta de passagem para as restantes. E, para além disso, dizem-nos que é preciso compreendê-las, estudá-las e investigá-las. E, na mesma mensagem, sublinharam que os obsediados são vítimas de suas próprias mentes e, desta forma, com o tempo, acabam, através do processo de sintonia, a sofrer a ação daqueles que, como ele, pensam e sentem, ou, então, vampirizados. Portanto, há aqui um conjunto de ideias que naturalmente são apresentadas como mensagem, mas que nós teremos que pesquisar na bibliografia disponível para ver se são concordantes com algo que outros espíritos que, cumprindo os princípios do controle de Allan Kardec, trouxeram, portanto, comunicações com conteúdo semelhante, mas em grupos diferentes, em momentos diferentes, e, portanto, só assim é que se verifica que há aqui um valor doutrinário. Ainda assim, está feita a proposta. Os mentores disseram ainda que o tratamento terapêutico necessitará fazer com que a criatura compreenda que também é um ser criado por Deus e que ele, Deus, também o ama e zela.
E o auto-obsediado acredita que não tem o direito de ser feliz. Há, portanto, aqui um conjunto de ideias que são interessantes de serem exploradas e este é o nosso ponto de partida. No presente, nós reparamos o passado, Joana de Ângeles esclarece. Entre os tipos de obsessão existem auto-obsessões, Joana de Ângeles o referiu. A auto-obsessão é a porta para as restantes, é uma hipótese que foi aqui levantada. A auto-obsessão naturalmente carece de estudo, terá um diagnóstico próprio e tem tratamento diferenciado. Nós vamos perceber se isso se confirma ou não. Para tal, a palestra está estruturada nestes 5 momentos. Primeiro, abordar os tipos de obsessão, que já são conhecidos. Depois, o processo do monoideísmo, porque com frequência se confunde a auto-obsessão com o monoideísmo. Vamos ver se são o mesmo processo ou não. A obsessão, se há ou não alguma distinção entre pensamento e sentimento. E depois, pegar num caso de depressão e perceber como é que o processo auto-obsessivo se pode ou não desenvolver e de que forma é que esse processo auto-obsessivo pode depois dar lugar a um processo obsessivo. E por último concluiremos com algumas ideias, umas propostas terapêuticas. Ora, é impossível focar os tipos de auto-obsessão sem naturalmente nos suportarmos em Allan Kardec. Kardec apresenta 3 tipos principais. Primeiro, a obsessão simples, quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu mau grado nas comunicações. Um testemunho mais extenso pode ser naturalmente consultado no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 23, os itens 238 a 240, vão ser aqueles que vão ser aqui expostos. Portanto, há aqui uma tentativa de um espírito de alguma forma impedir que um médium consiga ter comunicações de outro espírito, impõe-se de certa forma, mas o espírito que se tenta impor é imediatamente percepcionado pelo médium e o médium tenta de alguma forma contrariar, ou pelo menos detecta essa intromissão e não lhe é confortável. Portanto, há um confronto, por assim dizer, entre o espírito que se quer impor, o espírito obsessor, e o médium. Depois há um outro tipo de obsessão que é a fascinação. E há aqui uma ou duas ideias que são chave para o desenvolvimento da palestra desta noite. Diz-nos Kardec que a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento, a ponto de paralisar o raciocínio do obsediado. O espírito tem a arte de inspirar confiança cega, o que impede o obsediado de ver o embuste. Portanto, o espírito direciona sobre o pensamento, paralisando o raciocínio. Há ainda um terceiro tipo de obsessão caracterizado no Livro dos Médiuns, sendo que Kardec, posteriormente, na obra A Gênese, vem caracterizar o fenómeno da possessão. Mas para já e para esta palestra, os 3 primeiros chegarão. No item 240 do Livro dos Médiuns, Kardec refere que a subjugação é uma constrição, mas que já não incide sobre o pensamento. Kardec diz que paralisa a vontade. Ora, se o primeiro interfere no pensamento e no segundo Kardec diz que interfere na vontade, é porque não são a mesma coisa. E de facto não são. É a vontade que vai dar origem ao pensamento. O que quer dizer que quando o espírito obsessor consegue, de alguma forma, induzir a vontade, está mais próximo de controlar o obsediado do que apenas quando lhe induz o pensamento. E tudo isto são gradações no processo de envolvimento, no processo obsessivo. Mas vamos ver como é que esse processo obsessivo se vai instaurar. A subjugação, diz-nos ainda Kardec, pode ser moral ou corporal, sendo que, no primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras. Explica-nos ainda Allan Kardec, na obra Gênese, que o objetivo no processo desobsessivo é levar o espírito, que Kardec caracteriza como perverso, ou pelo menos as nossas traduções caracterizam como perverso, portanto será o espírito obsessor. O objetivo, repete-se, na prática da desobsessão, é que este, primeiro, renuncie aos maus desígnios, segundo, que se arrependa, terceiro, que deseje a prática do bem.
Tudo isto parece óbvio, natural e momentâneo. A experiência, para quem faz, sabe longe disso, muito pelo contrário. Primeiro, levar o espírito a renunciar ao mal que tem praticado é uma conquista necessária e não é imediato o processo de arrependimento. Porquê? Porque para nós nos arrependermos, nós temos que admitir que nós erramos. E ao admitirmos que erramos, temos que gerir a culpa. E isso pode ser profundamente traumático. Quando um espírito consegue ser apoiado no trabalho de desobsessão, com sucesso a ponto de, na continuidade dessa tarefa, desejar praticar o bem, é o melhor que lhe pode acontecer. Para aqueles que não o fazem, e são muitos que naturalmente na erraticidade não têm essa oportunidade, e se demoram no estágio de arrependimento, o processo de degeneração em processo obsessivo é, de facto, uma possibilidade. Conclusões que nós podemos ter desta fase. Kardec distingue 3 tipos de obsessão: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, e posteriormente considera a existência de possessão. Em qualquer delas começa sempre pela obsessão, é expressamente referido por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Em qualquer dos tipos de obsessão ocorre sempre a atuação de um espírito sobre um encarnado através do perispírito. Há, portanto, um envolvimento entre 2 entidades, 2 inteligências distintas. Nos casos de obsessão, é necessário atuar sobre o espírito perverso. Portanto, a obsessão propriamente dita tem nuances que a distinguem necessariamente daquilo que nós estamos aqui a considerar como a auto-obsessão. Agora vamos ver o monoideísmo. O monoideísmo é caracterizado na obra Medicina da Alma, de Joseph Leber. Poderíamos ir buscar outras referências, mas esta é aquela que consegue sintetizar melhor aquilo que procuramos trazer para este momento. Ora, diz-nos Leber que o monoideísmo é um mecanismo da obsessão. É interessante este conceito. Leber não confunde. Ele não diz que o monoideísmo é um outro tipo de obsessão, porque na verdade não é. O monoideísmo é um processo que ocorre durante os vários tipos de obsessão. Ou seja, é um processo dentro, é um fenómeno que se desenvolve dentro da obsessão. E em que é que ele se caracteriza? Pela constância da ação mental fixativa de certos espíritos que se comprazem em estacionar no ambiente ou na imagem mental que eles geram. E como é que o fazem? A forma pensamento fixa nas telas de memória originária e reveste-se da matéria mental ou astral dos planos inferiores. E que passa a agregar em torno de si, naturalmente, criando assim elementos de vida fictícia. Nós, um pouco mais adiante, vamos explicar um pouco melhor o que isto quer dizer. Leber continua dizendo que, em sua origem, o monoideísmo geralmente tem íntima ligação com conflitos existenciais da vida presente ou pretérita. Tal como dizia Joana de Ângeles no início. Os conflitos remontam ou à existência habitual ou, muitas vezes, a existências pretéritas. Há, portanto, aqui uma concordância, mais uma vez. E, nesses conflitos, o indivíduo plasmou situações ilusórias e vinculou-se a atitudes egocêntricas, ou seja, orienta o seu pensamento e as suas prioridades para as suas necessidades. A visão egocêntrica é quando nós privilegiamos o eu em detrimento de tudo aquilo que nos rodeia. As nossas prioridades, os nossos problemas, as nossas necessidades são mais importantes. As dos outros são secundárias. E quando as nossas não estão restabelecidas, quando não temos o nosso equilíbrio, nós podemos agir de forma revoltosa, porque nos sentimos desequilibrados. E isso é uma exteriorização do conflito íntimo que cada um tem. Ora, é isto que, de alguma forma, Leber refere quando diz
refletem na modificação dos valores internos e na visão deturpada da realidade objetiva. Passamos a ver o mundo exterior como algo que se opõe constantemente às nossas necessidades. Apenas porque nós não estamos satisfeitos connosco próprios. Mas a nossa interpretação é: os outros não querem que eu obtenha aquilo que eu preciso para estar bem. Os outros estão contra mim. O mundo está contra mim. Eu estou sozinho contra o mundo. É um conflito permanente que impede que a criatura goze de paz, goze de confiança, goze de serenidade. Então, passa a estagiar numa relação permanente de conflito que muitas vezes genera em agressividade. Sendo que essa agressividade pode ser projetada para si próprio ou para os outros, sob as mais variadas formas. Porque a criatura tem dificuldade em gerir as suas frustrações. E vamos um pouco mais adiante ver melhor isto. Ora, então, Weber classifica o monoideísmo como um mecanismo da obsessão. Este mecanismo de se fixar numa ideia mental e de alimentar essa ideia mental é o processo do monoideísmo. Tem a sua origem em conflitos existenciais da vida presente ou pretérita, portanto, surge do conflito que pode acontecer entre nós próprios com qualquer coisa que esteja à nossa volta, e desse conflito nós começamos a formar ilusões. Nós podemos ir na rua e num cruzamento nós temos, enfim, uma travagem mais brusca com alguém que vinha num carro. Nós olhamos a pessoa nos olhos e percebemos que a pessoa comentou qualquer coisa com quem estava ao lado. A partir dali, cada um vai seguir o seu caminho. Mas nós ficamos a pensar: ele fez aquilo, estava a ver se me passava à frente, de certeza que quando comentou outra pessoa deve-me ter chamado a um bom nome, e de certeza que agora vão a conversar, e então nós que estamos no Espiritismo começamos logo a imaginar que há algumas energias que nos vão influenciar a seguir. Ora, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a pegar num momento de conflito e estamos a criar ilusões. E o pior é quando nós vamos ficar durante algum tempo, obviamente isto é uma caricatura do processo, o processo de monoideísmo é muito mais sério e prolongado do tempo, mas para nós encararmos isto de uma forma muito ligeira, se nós persistíssemos nesta ideia de conflito, íamos ficar constantemente o resto do dia, o resto dos dias, imaginemos que era uma pessoa com a qual nós nos cruzávamos a miúdo, podia ser a origem de um conflito todo ele fictício. Porque nós nunca tínhamos falado com a pessoa sobre aquilo que tinha acontecido. Mas nós ficávamos a imaginar aquilo que a pessoa tinha feito. E depois, das nossas ideias, nós começamos a montar imagens. Começamos a imaginar a pessoa a conversar com o outro no carro, a conversar com os outros em casa, a conversar com os vizinhos sobre aquilo que nos aconteceu no outro dia. Tudo isto é ficção. Mas nós, com a nossa imaginação, vamos alimentando estas cenas. E ao alimentarmos estas cenas, vamos construindo as tais formas de pensamento e vamos fazer essas cenas, não são imagens paradas, essas cenas vão ganhando vida, a tal vida fictícia. Tudo isto é imaginação, mas ao mesmo tempo é realidade, porque nós estamos a criar isto. É uma realidade fictícia, se quisermos. E é realidade porquê? Porque nós vamos percepcionar tudo isto porque nós estamos a criar isto. Como fenómeno energético, isto é real. Só que não tem nada a ver com outra pessoa. É tudo gerado por nós próprios. E enquanto nós persistirmos nesta ideia, este é um processo de monoideísmo. E é isto que vai, quando, ao persistirmos nos tais pensamentos que constroem imagens mentais, vamos adicionar a vontade, ou seja, vamos com a nossa vontade fazer essas cenas ganharem vida, então nós vamos fixando as formas de pensamento com a vida fictícia, vamos modificar a nossa percepção da realidade. E quando vemos aquela pessoa, vamos começar a conotá-la como uma pessoa que diz alguma coisa de nossa parte, que comenta alguma coisa de nossa parte, e se calhar a pessoa ultrapassou aquele episódio do trânsito perfeitamente. Ela até nos reconheceu e se calhar passou, nem, nunca mais se lembrou daquilo. O comentário que estava a fazer com outra pessoa ao lado nada teve a ver com aquilo que nós pensamos, mas nós fixámos ali.
numa linguagem mais comum, são os mal-entendidos. O problema é que o mal-entendido pode gerar todo este processo. Ora, nós estamos aqui a falar de que a obsessão é um processo que trabalha ao nível do pensamento, mas temos necessariamente que nos interrogar se a obsessão também interfere no sentimento. Na obra Escutando Sentimentos, Hermance Dufault, médium, traz-nos algumas ideias que são particularmente interessantes quando nós estudamos a obsessão. E que são ideias que nos ajudam aqui a arrumar um pouco mais, de uma forma mais prática, os conceitos que foram explorados por Allan Kardec. Não fosse Hermance Dufault uma das médiums que participou na codificação, na elaboração da codificação com Allan Kardec, que agora se comunica enquanto espírito, mas que à época participou na redação da codificação, naturalmente que se socorre de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste caso, para este assunto, ela escolhe a passagem: escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que por muitas palestras, por muitos livros, por muitas missas, por muitas rezas, por muitas preces, por muito passo, por muita água fluidificada, por muita hóstia, por muita canção, por muita religiosidade em qualquer ramo, muita meditação que nós façamos, se nós deixarmos que as más ideias substituam as boas, não vale a pena. Ou seja, tem que partir de nós próprios. Temos que ser nós a escolher com o que vamos sintonizar. Explica-nos Hermance Dufault que a obsessão é uma interação de mentes que evolui no tempo através da sustentação de vínculos pela lei de sintonia, mantendo duas ou mais criaturas ligadas pelos seus interesses. Ou seja, a afinidade é o princípio que gera esta ligação. Então ela vai-nos explicar de uma forma mais pragmática, mais concreta, se quisermos, dividindo em 6 etapas o processo da obsessão. Primeiro numa abordagem teórica, depois numa vertente mais prática. Na primeira etapa, associada ao processo de uma obsessão simples, Hermance Dufault diz que inicialmente tem que existir a intenção do agente indutor, portanto do obsessor, e ao mesmo tempo o obsediado tem que acionar elementos de sintonia com o indutor. Portanto, tem que haver um elo de ligação entre ambos. Por que é que é importante nós estudarmos este processo? Porque nós, muitas vezes, falamos na casa espírita de que, bom, a pessoa é obsediada porque, de alguma forma, se deixa envolver pelo obsessor. Correto. Mas isto é simplificar o processo. Porque se nós formos perguntar a qualquer pessoa que esteja a ser obsediada, ela vai dizer, mas eu não quero. Claro que não quero. E nós temos que saber, compreender e explicar à pessoa como é que esse processo se desenrola. Porque senão a pessoa vai sair mais traumatizada do que quando entrou. Vai sair com duas ideias. Ela entrou com a ideia de que estava a ser obsediada e vai sair com a ideia de que está a ser obsediada e está a ser obsediada porque quer. O que não é tranquilizador. Então nós vamos ter que explicar melhor esse processo. E para explicar temos que o compreender, naturalmente. A segunda etapa, ainda na obsessão simples, é que o agente invade os limites psicológicos e emocionais do receptor. Atenção que são 2 limites diferentes, psicológicos e emocionais. E quando esta invasão se dá, ocorre de alguma forma a permissão do receptor. Um pouco mais adiante nós vamos explicar isto tudo, está bem? A terceira etapa do processo, ainda na fase da obsessão simples, ainda estamos na mais fácil de todas. É quando começam a ser produzidos alguns clichês mentais que são induzidos pelo indutor, pelo obsessor. E por parte do obsediado, há a assimilação dessas ideias intrusas. E é quando começa a surgir o conflito mental. É quando nós começamos a ter constantemente algumas ideias menos boas. Só que, em vez de as repelirmos, começamos a dar-lhes atenção. Então nós estamos a fazer nada mais, nada menos do que a assimilar as ideias. E estas ideias aparecem depois de nós nos deixarmos desestabilizar emocionalmente. Como é que é esta desestabilização? É quando nós começamos a nos enervar mais vezes do que nos enervávamos.
a estar mais tempo e com mais intensidade, mais ansiosos, mais impacientes, nos revoltarmos, reagirmos com agressividade, um comportamento que não tínhamos antes. O que é isso? É a invasão do nosso limite psicológico e, sobretudo, já emocional. Quando isso acontece, nós temos que estar com atenção, porque provavelmente está a haver algum tipo de influência. E, sobretudo, quando começam a surgir ideias que nós percebemos que antes não tínhamos. Então temos que desconfiar, temos que vigiar, como dizia Kardec. Quarta etapa do processo da obsessão, já a fase de fascinação, que nós vimos, é quando o espírito indutor procura já manipular o pensamento, atingindo o raciocínio. Sugestões hipnóticas de manutenção daquela faixa mental, daquele tipo de pensamento, e começa a ser trabalhada a parte da vontade, ou seja, o induzido começa a ter a sua vontade enfraquecida. E nós já percebemos que isto é preparar a última das fases, que é quando o obsessor domina a vontade do obsediado. Na quinta etapa, ainda da fascinação, podem ocorrer a implantação de tecnologias astrais e, por parte do obsediado, a adesão intencional ao plano do indutor através do sentimento. Então, nesta fase, nós já não estamos no pensamento, já estamos no sentimento. Já há uma racionalidade em torno de determinadas emoções, portanto, as emoções já estão absolutamente incrustadas no modo de agir do obsediado e ele já raciocina com base nessas emoções. A sua vida já é gerida por aquele descontrole emocional. E, portanto, chegamos à última etapa, a fase da subjugação. Há uma evolução e sofisticação do domínio sobre o receptor, isto por parte do obsessor, e em relação ao obsediado, há uma dependência através de simbiose afetiva e compartilhada. Ora, ainda sobre isto, o que é que nós percebemos da obra Escutando Sentimentos? Quando não valorizamos o que já podemos realizar, acaba por se instaurar a descrença, o desânimo, a desmotivação, convidando os famanazes da maldade para que dilapidem os tesouros da nossa vida íntima. E esta frase é interessante porque ela, de alguma forma, se aproxima daquilo que era o conteúdo da mensagem que foi partilhada convosco no início da palestra. Eu repito, quando não valorizamos o que já podemos realizar, abrimos a frequência da vida interior para a descrença, o desânimo, a desmotivação, convidando os famanazes de maldade. Portanto, abrindo a porta para processos mais profundos de obsessão. A mensagem que recebemos dizia que as auto-obsessões são garantidamente a porta de passagem para as restantes, vítimas das suas próprias mentes e, desta forma, com o tempo, acabam, através do processo de sintonia, sofrer a ação daqueles que, como ele, pensam, sentem ou então vampirizados. Portanto, sendo vampirizados é abrir a porta para esta maldade. E aqueles que, como ele, pensam e sentem, é abrir a porta para a descrença, o desânimo e a desmotivação. Vamos explicar como é que, na prática, tudo isto se desenrola, para facilitar a compreensão. Primeira etapa, a obsessão simples. O agente encontra um campo vibratório para a intenção constritora, ou seja, o obsessor encontrou alguns pré-condicionalismos por parte do obsediado, portanto, aqui fazendo a remissão às consequências das vidas anteriores, referidas logo no primeiro slide, conforme dizia Joana de Ângeles, há, portanto, um campo vibratório já com uma pré-constituição facilitadora da implementação de um processo de obsessão. Por parte do receptor, há uma sensação de incapacidade, porque ele acredita que, porque está no seu inconsciente, que ele não é capaz de vencer qualquer tipo de desafio, ou pelo menos daquele tipo de desafio. Portanto, há uma fragilidade já pré-constituída no seu inconsciente e que condiciona a capacidade do induzido de resistir. Segunda etapa.
o agente penetra a vida psíquica do receptor e estimula o sentimento de indignidade já presente na vítima. Indignidade significa induzir a vítima de que ela não merece, que não presta, que não é capaz, de que é menos que os outros, que é menos capaz do que os outros, que tem menos direitos do que os outros. E é esta decrescendo de autoestima, de convicção, de autovalorização, é que vai enfraquecer, no fundo, a força e a determinação do obsediado. E, portanto, há uma adesão espontânea a uma revolta em função das frustrações da vida. Vendo que não é capaz, o obsediado opta por se revoltar. Perante-se a dificuldade do obstáculo, ao invés de mobilizar forças para tentar superá-lo, acomoda-se a essa incapacidade e começa a acionar os mecanismos da autopena, da autopunição, da autopiedade, se quisermos. Como é que isso acontece? Ele opta por culpar os outros do seu insucesso. Mas a sua consciência diz-lhe que o responsável pelo insucesso, na verdade, é o próprio. Então começa a surgir a culpa. E, como nós temos muita dificuldade em gerir a culpa, a seguir à culpa vem a revolta. Então começamos a entrar neste processo das frustrações de vida. Vamos ver o que é que vamos depois fazer com a revolta. Etapa 3. O agente indutor, portanto o obsessor, trabalha com informações sobre mazelas do alvo, ou seja, ele percebe bem como é que aquela pessoa, aquele espírito encarnado, obsediado, opera mentalmente, estuda o seu processo. E o obsediado começa a criar autojustificações para a conduta invigilante. Nós cometemos os nossos erros e, ao invés de tentar ir ultrapassando, procurando nos motivar para ultrapassar esses pequenos erros, nós vamos encontrando justificações para os erros. Estas justificações não são mais do que mecanismos de defesa para acalmar, no fundo, a tal ansiedade, a tal revolta que eles vão disputando continuamente no íntimo de cada um de nós. Na quarta etapa, já numa fase de fascinação, ocorrem sugestões hipnóticas de autodesvalorização. Sugestões hipnóticas implicam a indução no pensamento da pessoa. Portanto, sugestões hipnóticas de autodesvalorização através de ideias imaginárias do desprezo do outro. Ou seja, a pessoa não só se desprezava a si própria, como começa a crer convictamente que todos os outros a desprezam. Portanto, começam-se a isolar cada vez mais. Recordam-se, Kardec dizia que na fascinação, o médium fascinado acredita na mensagem que aquele espírito lhe está a dizer e que o processo passa por isolar o fascinado de todos os restantes. Por isso é que ocorre o fenómeno da fascinação. Acha que só ele é que está bem e todo o resto do mundo está errado. E, portanto, é através deste processo que isso ocorre. Ora, o obsediado tem no seu estado íntimo de insatisfação consigo próprio, levando à culpa e apatia entre as ideais superiores. Depois, na etapa 5, fascinação, ocorrem então as tecnologias avançadas para instalar a descrença, o sentimento básico para consumar uma queda moral. Ocorre para o obsediado a instalação do estado íntimo de falência, cujo nome é desânimo, a doença de quem desistiu. Por último, na etapa 6, a fase da subjugação, a exploração do receptor nos programas de ataques e interferência na sociedade carnal. Há, portanto, a procura de introduzir na mente do obsediado, por parte do obsessor, uma articulação com o que são os desafios da sociedade e procurar instrumentalizá-lo para que ele se torne, no fundo, um promotor da insegurança, da destabilização, de materialização daquilo que são as ideias desse obsessor. Que depois a total dependência em quadros de adoecimento psíquico. Ora, para finalizar, Hermann Dufault diz-nos que é no campo do sentimento que nasce a esmagadora maioria das obsessões. Vivemos em regime de contínuo intercâmbio e interdependência,
pelo que temos que perceber é se, nesta relação que nós temos permanentemente com os espíritos, se nós somos dominados por eles ou se são eles que nos dominam a nós. E a chave é nós vigiarmos não só os nossos pensamentos, mas sobretudo os nossos sentimentos. Porque nós tivermos sentimentos bons de amizade, de sã fraternidade, de compreensão, de perdão para com o próximo, nós não teremos, nunca entraremos num estágio mais difícil de recuperar do processo obsessivo. Ora, concluindo, Hermann esclarece que a obsessão se processa quando falha a autoaceitação, porque se instala o desânimo, daqui acontece uma sensação de incapacidade, a revolta em função das frustrações da vida, sentimos incapazes, nós revoltamos contra essas frustrações, desenvolvem-se as tais autojustificações para com uma conduta invigilante, porque nós, de facto, abstemos de o fazer, e não somos vigilantes. Não é que não detectemos, nós detectamos, mas ao invés de contrariar, nós escolhemos inventar desculpas para nos mantermos invigilantes. Daí, naturalmente, que surge a insatisfação. E a insatisfação leva à culpa e à apatia, esta ao desânimo e este ao adoecimento psíquico. Porém, e é esta a nuance, é que todas estas ideias que nós estamos aqui agora a enumerar podem acontecer com interferência de um espírito obsessor ou sem interferência de um espírito obsessor. Toda esta sequência de ideias pode pura e simplesmente ser gerada pelo próprio. E é aí que reside o processo da auto-obsessão. Para nós percebermos se isto é verdadeiro ou não, vamos ter que pegar num estudo de caso. Não num estudo de caso nominal, mas vamos pegar num cenário. E aquele que, infelizmente, é o mais comum na atualidade da humanidade, que é a depressão. Diz-nos Joana de Ângelis, na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. Precisamente o que acabámos de ler. Palavras ligeiramente diferentes, mas o sentido é exatamente o mesmo. O que é que acontece? Desinteresse pela vida e pelos seus valiosos contributos, experienciando gozos masoquistas a que se permite em fuga espetacular do mundo que considera hostil, por não lhe haver atendido às exigências. Ou seja, precisamente aquilo que se acabou de dizer. O mundo não permite que nós alcancemos aquilo que tínhamos delineado para nós. O mundo está contra nós. O mundo, entenda-se, as outras pessoas, não facilitam, estão sempre a contrariar as nossas intenções, estão sempre a colocar obstáculos ao nosso progresso. É assim que a pessoa que não lida bem com a sua frustração acaba por gerir a situação. Isto é um processo profundamente difícil primeiro de perceber e depois de lidar. Para nós termos ainda a certeza de que Joana de Ângelis não estaria enganada, nós fomos contrapor com aquilo que Hermann Dufault diz sobre o mesmo assunto. E Hermann Dufault diz que depressão é a doença-prisão que caça a liberdade da criatura rebelde, viciada em ter os seus caprichos atendidos. Portanto, a pessoa que hoje é deprimida foi a pessoa que ontem estava sucessivamente a ver os seus desejos satisfeitos. É por isso é que os pais dos filhos deprimidos têm alguma cota parte de responsabilidade no processo. Nada disto é inocente. Há sempre um elo que junta todos no processo de reequilíbrio mútuo. Ora, este atendimento dos caprichos que antes aconteceu no passado dificulta a aceitação da frustração, lidar bem com a frustração. E a pessoa acaba por não gerir bem essa frustração porque é demasiado exigente consigo próprio. Não é por maldade, atenção. Tem a ver com um critério de autoexigência, conforme nós vamos ver a seguir também. Digo que a depressão é a reação da alma que não aceitou a sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo-se assim um desajuste interior que a incapacita de viver plenamente. Voltando a Joana. De acordo com Freud, o luto ou a perda seria responsável por uma alta cifra de ocorrências depressivas. Mas a este fenómeno do luto ou da perda associava ainda as frustrações do trabalho profissional,
a perda de algum tipo de afeto, que abriam um espaço para a solidão e a instalação do conflito de inferioridade. A pessoa sentindo-se fragilizada por ter perdido algo que era significativo na sua vida, sendo-se, portanto, mais vulnerável. Ora, o que é que vai acontecer? Nós percebemos já da frustração e da revolta. Ora, o que acontece é precisamente a rebeldia. Diz-nos Hermance Dufault, ou explica, porque isto já foi dito. Rebela-se ante a morte e a perda, a mudança e o desgosto, a decepção e os desafios do caminho, criando um litígio com Deus, lançando a si mesmo nos leitos amargos da inconformação e da revolta, do ódio e da insanidade, da apatia e do sofrimento moral. Reparem como é quase que dicotómico todo este processo. É de extremos, muitas vezes. Daí a oscilação emocional que a pessoa que atravessa este processo de mudança, e é isto que nós temos que perceber, que este processo é rigorosamente um processo de mudança. Ele é difícil porque nós estamos a mudar. Mas vamos mais adiante depois falar sobre isso. Sob o enfoque espiritual, estar deprimido é um estado de insatisfação crónica. Atenção, que a palestra não é sobre depressão. A palestra é sobre obsessão e auto-obsessão. Nós só estamos a perceber se a evolução do estado, do processo de depressão, cumpre as etapas que nós estávamos há pouco a referir, da evolução de um processo obsessivo, que percebemos que, retirando a interferência do obsessor, cumprem todas as etapas enquanto processo auto-obsessivo. Ou seja, nós vamos chegar à conclusão, se corresponder àquilo que estamos a conversar aqui, que o processo de depressão pode muito bem ser consequência de um processo auto-obsessivo. A inevitável transferência de dramas e tragédias de uma para outra existência carnal ressumam como conflito avassalador, a princípio em manifestação de melancolia, de abandono de si mesmo, de desconsideração pelos próprios valores, de perda da autoestima. É assim que começa. Mas atenção, repare-se, é assim que começa. Aqui Joana de Ângeles ainda não falou em interferência de um espírito obsessor. E já colocamos aqui 3 ou 4 ideias. Já falámos da melancolia, do desânimo, da revolta, da frustração, daquilo que vem das vidas anteriores para a presente, e ainda não estamos a falar de um espírito obsessor. Degenera em o intercâmbio entre o self, ou seja, as nossas ambições legítimas enquanto espíritos, aquilo que nós somos enquanto espírito verdadeiramente imortal, e o ego, que é aquela fase, aquela parte da personalidade que nós temos, isto uma linguagem muito redutora e acessível, que privilegia as nossas próprias necessidades, as necessidades do nosso ser enquanto indivíduo, desprezando os demais. Ora, o indivíduo perde o discernimento das suas aspirações, entrega-se a injunções conflitivas, tombando não poucas vezes no transtorno depressivo. Nós, procurando satisfazer as nossas necessidades, nós percebemos que, privilegiando-nos a nós em detrimento dos outros, nós estamos a ser injustos. E isto gera um conflito na criatura. Ou seja, é um conflito bom porque é sinal de evolução. O problema é que não deixa de ser um conflito. E perante a dificuldade de gerir, a criatura optou por todo este processo de rebeldia que leva à depressão. Diz-nos Hermance Dufault que são bilhões e bilhões de homens, a população do nosso orbe são aproximadamente 30 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. São muitos os que na vida física e extrafísica estão deprimidos. Perambulam na alegria de possuir e raramente alcançam o prazer de ser, ou seja, o privilégio da posse, porque é mais concreto. Nós ali não precisamos de raciocinar sobre nada. Ou temos ou não temos. O problema é que a questão da posse é que nós temos, mas ao nosso lado há quem tenha mais e melhor. E nós não nos satisfazemos com aquilo que temos. E então, nós deveríamos ter prazer naquilo que nós somos, naquilo que já conseguimos ser, mas privilegiando a materialidade, a insatisfação é permanente. Jornadeiam sobre os grilhões do ego, portanto, privilegiando a sua necessidade, recusando os apelos do self,
que é a proposta que nós, enquanto espíritos, temos para compreendermos a universalidade do mundo, a universalidade da fraternidade, no fundo, o amor universal, que é a proposta que Deus nos coloca desde a nossa criação enquanto espíritos e que Jesus nos vai reavivar na sua mensagem. É a algazarra do ego, criando mecanismos para continuar seu reinado de ilusões, obstruindo os clarões de serenidade e saúde imanentes do self, explica ainda a autora espiritual. Joana diz-nos que incursa a sua consciência em culpa de qualquer natureza, elabora clima psíquico para sintonia com outras fora do corpo somático que se sentem dilapidadas. Só nesta altura do processo é que Joana refere numa nuance de que só neste momento é que há sintonização com os espíritos obsessores. Até agora estávamos a falar de um processo interno do próprio. No momento em que se dá a fecundação mediante um mediador plástico ou perispírito, imprimem-se nas primeiras células os fatores necessários à evolução do ser. Há, portanto, de facto, uma carga genética neste processo, mas, como sabemos, a informação genética é o efeito, não é a causa. A causa tem a ver com aquilo que o espírito foi acumulando na consequência do que foi fazendo e na forma como foi gerindo a sua evolução. No caso de culpa e mágoa, de desrespeito por si mesmo, ocorre o fenómeno da depressão, em forma de depressão. E termina Hermann Stufo com uma ideia não muito diferente. É assustador o índice de deprimidos segundo a sintomatologia oficial. No entanto, infinitamente maior é o número daqueles que cultivam, em regime de cultura mental, os embriões de futuros episódios psiquiátricos depressivos. Portanto, a mesma ideia, há muitas pessoas em estado de depressão, há muitas mais por diagnosticar e mais ainda que estão a gerar esse processo. Portanto, há, mais uma vez, uma concordância nos textos que estamos aqui a referir, médiums diferentes, espíritos diferentes, grupos diferentes, momentos diferentes, o princípio da concordância cumprido no que diz respeito aos princípios de controle de Allan Kardec. Concluímos que na raiz da depressão está a insatisfação em relação a si mesmo não solucionada, a incapacidade em equilibrar a exigência do ego e apelo do self. Rebelando-se, abre espaço para o desgosto e desânimo. Instaura-se a culpa pelo insucesso, a revolta em função das frustrações da vida e só ao longo deste processo é que despontam as condições para se estabelecer o vínculo obsessivo. Mas tudo começa na auto-obsessão, que era precisamente a ideia que foi passada na comunicação, que aqui foi trazida e que foi partilhado convosco no início da palestra. Aproximamos-nos no final e vamos apenas refletir as últimas ideias no que diz respeito às propostas terapêuticas. Um espírito protetor da cidade de Bordeaux, em 1863, trazia a seguinte mensagem: não consiste a virtude em assumir severo e lúgubre aspecto, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitam. Não imaginais, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Ou seja, em nenhum momento o Cristo pediu que nós nos castigássemos, que nós nos martirizássemos, que nós nos impuséssemos sofrimentos, porque isso não traz progresso nenhum. Isso é uma máscara que nós inventamos, porque não podendo superar a prova verdadeiramente, nós condenamos-nos ao castigo. Mas o castigo não permite superação nenhuma de prova. Nós não progredimos com o castigo. Nós progredimos com a reforma íntima, com a nossa capacidade de nos superarmos a nós próprios. O castigo só traumatiza. E Jesus nunca quis castigar ninguém. Jesus nunca chicoteou ninguém, nunca esbofeteou a ninguém, nunca agrediu ninguém. Jesus consolava, educava e demonstrava como tinha que ser. E curava, estimulando ao próprio, aumentando-lhe a confiança e a fé. A melhoria íntima, autêntica, ocorre pelo processo de conscientização e não pelas dores decorrentes de cobranças e conflitos interiores que instalam circuitos fechados, diz-nos novamente Hermann Stufo. Circuitos fechados, ou seja, estamos a falar de um processo de auto-obsessão.
no mecanismo do monoideísmo, provavelmente. Crer no desenvolvimento de qualidades que, de facto, não estão sendo trabalhadas na intimidade leva-nos a acreditar no eu ideal e negamos ou fugimos de eu mesmo. Nós, quando alimentamos a ideia de eu gostava de ser assim, eu gostava de conseguir fazer isto, eu gostava de ter aquilo, nós começamos a sintonizarmos com o nosso eu ideal. E quando no nosso dia-a-dia percebemos que não conseguimos ser assim, que não conseguimos fazer aquilo, que não conseguimos alcançar o outro objetivo, nós começamos a ficar frustrados. O problema não está naquilo que nós não fazemos. O problema está naquilo que idealizamos, que é desajustado àquilo que nós somos capazes de fazer. Então nós não temos que ficar frustrados. Nós temos é que reajustar os nossos objetivos. Só isso. Por caso contrário, estamos a viver numa ilusão. Que é muitas vezes aquilo que muitas pessoas fazem. É pensarem que são capazes de fazer mais porque viram ou ouviram alguém dizer que é capaz de fazer. Então vivem na ilusão de que se calhar são capazes de fazer. E acreditam que vão ser capazes de fazer. Mas depois, na prática, a verdade confronta-os com uma realidade diferente. E das duas uma, ou aceitam e gerem bem, ou não aceitam. Então temos um problema. Quando digo assim, não posso mais falhar, será que isto é uma boa expressão? Quando nós falhamos, a partir de agora não vou falhar mais. Nós, em regra, dizemos esta frase para nos automotivarmos. Por o erro, porque quase certeza que vamos falhar. E depois vamos ter que gerir o compromisso que assumimos perante nós próprios. Eu disse que não ia falhar, mas já estou a falhar a seguir. E agora, como é que eu vou fazer? Vamos entrar naquele processo autojustificativo que nós vimos? Não. Nós temos é que reajustar o nosso objetivo. Não há problema nenhum em dizer assim, olha, eu não vou conseguir alcançar esse objetivo. Então vou ter que reajustar esse objetivo. Não há problema. Na minha fase eu só vou conseguir chegar até aqui. O perfeccionismo é uma das fontes de martírio, diz-nos. Não é lutar contra nós, é sim conquistar essa parte enferma, recuperá-la. E isso jamais conseguiremos se não aprendermos a amar esse nosso lado doentio. O nosso lado doentio é aquele que não é tão conseguido. E todos nós temos naturalmente aspectos a melhorar. São esses aspectos a melhorar que nós temos que perceber. Nada mais do que isso. Sem drama nenhum. Porque nenhum de nós aqui está perfeito. Se nós tivéssemos alcançado o estádio dos espíritos puros, nenhum de nós estava aqui encarnado de certeza absoluta. Torturante sensação de perda de controle sobre a existência. Baixa tolerância à frustração. Ansiedade de origem ignorada. Medos incontroláveis. Angústia. Sofrimento por antecipação. Desânimo. São alguns dos sintomas que a pessoa que atravessa este processo acaba por passar. Alguns. Quando permanecem prolongadamente, esses estados psicológicos configuram uma auto-obsessão, diz-nos Hermann de Foucault, que pode atingir o campo do vampirismo e de ilimitadas doenças físicas. Bom, então vamos lá voltar ao princípio e vamos perceber se há ou não concordância com aquilo que nós recebemos aqui há sensivelmente 3 semanas. Hermann de Foucault diz: quando permanecem prolongadamente, esses estados psicológicos configuram uma auto-obsessão que pode atingir o campo do vampirismo e de ilimitadas doenças psíquicas. Na comunicação que é recebida, são vítimas de suas próprias mentes e, desta forma, com o tempo, acabam, através do processo de sintonia, a sofrer a ação daqueles que, como ele, pensam e sentem, ou então vampirizados. Referia-se naturalmente às vítimas de auto-obsessão. Claro que, como esclarecer que o médium que recebeu esta comunicação desconhecia por completo a obra de Hermann de Foucault. Nunca tinha lido nenhum texto de Hermann de Foucault. O espírita costuma neutralizar a proposta da reforma íntima. E agora é chocante para nós esta parte. Chocante, se calhar é forte, mas convém que nós reflitamos sobre isto. Porque nós, no espiritismo, temos muita dificuldade em gerir este processo de reforma íntima. Toda a gente fala na reforma íntima, como é importante reformarmos intimamente. Mas quando nós chegamos ao centro e dizemos, eu acho que estou a sofrer de obsessão, parece que a pessoa tem uma doença contagiosa. As
pessoas dão logo um passo atrás e começam a olhar com desconfiança. Está mal, tem, ok, muito bem. Então vamos mudar isso. Nada como modificar o processo de sintonia mental, porque isso é normal. Se não sofrer auto-opressão, se não sofrer de opressão, provavelmente sofre de auto-opressão. Porque qualquer um de nós pode estar sujeito ao início desse processo. Então nós temos que estar de sobreaviso. Porque decorre, isto porquê? Porque todos nós temos os nossos conflitos passados. Eles podem não estar profundamente vinculados a ponto de se desenrolar um processo tão complexo como aquele que nós temos aqui. Mas os primeiros passos, conforme nós vimos, que coincidem com um processo de opressão simples, isso a todos nós nos acontece. Então nós temos é que estar atentos. É a neurose de satisfação, ou seja, o problema de nós percebermos como gerir a reforma íntima. Existe muita impaciência com a reforma íntima, devido à angústia causada ao espírito. Acreditam-se piores quando constatam semelhantes quadros de dor psicológica, nós espíritas, e deduzem que, ao invés de progredirem, estão em plena derrocada. E esse é o nosso grande problema. Nós pensamos que vimos à casa espírita e, ao fim de 1, 2 anos do centro, temos que estar curados do nosso problema. Se nós não estivermos, porque estamos a cumprir tudo. Se nós não ficarmos imediatamente melhores, então estamos a falhar. Se estamos a falhar, estamos a fazer alguma coisa de mal e nós não conseguimos perceber o quê. Se nós não conseguimos perceber o quê, é porque intimamente nós não somos capazes. Somos maus, somos fracos. Portanto, desanimamos. Desistimos. Como nós tantas vezes aqui brincamos, sobretudo as pessoas que frequentaram as aulas, sabem que esta é uma brincadeira que nós costumamos fazer. Na altura em que nós desanimamos, nós podemos dar os parabéns ao nosso opressor. Nessa altura ele ganhou. É uma frase que nós muitas vezes dizemos no curso. Parabéns ao nosso opressor. Okay? Ele marcou aí ponto. Não, nós temos que fazer algo diferente. O que acontece neste processo é que a culpa transforma-se em autoaferição de conduta. Isto é que é o desafio. Nós temos que transformar a culpa num mecanismo de autoaferição da conduta. Se nós nos sentimos culpados, se é algo que nos traz um conflito, se é algo que nos perturba, nós temos que serenamente raciocinar. Porquê que isto me incomoda? E com isto travar novas quedas. Ficamos de sobreaviso. Se aquilo me incomoda perante estas situações, então estas situações, em mim, identificam uma fragilidade pretérita. Eu posso não conhecer com detalhe o que aconteceu no meu passado, mas eu percebo que, emocionalmente, isto é um ponto de fragilidade para mim. Então eu vou ter que estar atento. Ora, temos que perceber isto para evitar que a nossa baixa autoestima se converta na capacidade, aliás, para promover que a nossa baixa autoestima se converta em capacidade de descobrir valores, e o medo de errar promove-se a valoroso arquivo de experiências e desapego de padrões. A reforma íntima é a melhoria de nós mesmos e não a anulação de uma parte de nós considerada ruim. Portanto, nós não temos que enterrar nada do nosso passado. Nós temos que pegar naquilo que nos é difícil e modificar para o futuro. E concluindo apenas este último capítulo, aceitemos o estado evolutivo em que estamos e não ansiemos por desafios além das nossas capacidades. Estejamos atentos aos sinais de rebeldia para com Deus e revolta contra nós mesmos. Contrariemos os primeiros indícios de pensamentos circulares, quando ficamos muitas vezes a matutar nas mesmas ideias, que são desestabilizadores, e devemos antes focar-nos em propostas edificantes. Mas compreendamos, sobretudo, que a dificuldade é a primeira etapa da superação. E por isso encaremos sempre estes processos com otimismo, porque isto é demonstrativo de que nós estamos a evoluir moralmente. Porque se hoje nos transtorna, é sinal que estamos a estar mais sensibilizados para essa dificuldade. E se hoje nos transtorna, no passado não transtornava. Portanto, nós estamos a evoluir. Só que é difícil. Como é que ao tempo de Jesus nós fazíamos isto? Não havia psicólogos, não havia Jonas de Angelis, não havia Romance de Foucault, não havia Allan Kardec, não havia nada desses espíritos. Os cristãos à época tinham um processo muito mais simples, descrito numa frase na obra há 2000 anos.
Todos quantos se convertiam à ideia nova confessavam-se publicamente os erros da sua vida, em sinal da humildade que lhes era exigida portas adentro da comunidade cristã. Portanto, tinham como supremo ato de coragem confessar publicamente os seus erros. E nessa altura pacificaram-se. Porque nessa altura deixavam de se submeter ao julgamento do cochicho dos outros. Toda a gente estava a par do quão humildes eles ainda eram, quanto estavam ainda na fase inicial do crescimento. E, sobretudo, eles próprios, ao confessarem publicamente as suas dificuldades, compreendiam que ainda tinham muito que andar. Nós é que, como guardamos isso de nós próprios, vivemos às vezes em alguma ilusão. É um gesto de coragem. Uma boa noite para todos. Vamos terminar aqui a palestra e vamos